Bom dia, quarto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa quarta aula de ciências do quarto bimestre. Os animais. Os animais são seres vivos, ou seja, nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Cada espécie possui sua característica própria, como cor, tamanho, tipo de alimentação, ambiente em que vive, dentre outros. Os animais também apresentam diversas formas de locomoção. Podem andar, podem nadar, voar, rastejar ou simplesmente não se locomover. O tamanho dos animais varia muito, podendo ser considerados de porte pequeno, como pulgas, sanguessugas e mosquitos, médios, como sapos, cachorros e tamanduás, e de grande porte, como os bovinos, elefantes e baleias. Os animais, a alimentação dos animais é outro aspecto variável, classificando como carnívoros, aqueles que se alimentam de carne e de outros animais, como leão, jacaré e piranha. Herbívoros, aqueles que só comem vegetais inteiros. E onívoros, aqueles que comem tanto outro animal, como porco, galinha, macaco. E os detritívoros, os que se alimentam de matéria morta, urubus, abutres, essas coisas, esses animais. O habitat dos animais. É muito comum ouvir falar sobre o habitat dos animais e que a sua destruição coloca em risco a sobrevivência de várias espécies. Habitat pode ser definido como local em que determinada espécie vive e se desenvolve, ou seja, habitat dos animais é aquele ambiente onde ele vive, onde ele se desenvolve, onde ele cresce, né? É como se fosse a casa dos animais. Animais vertebrados. Algumas espécies possuem coluna vertebral e por esse motivo são chamados de animais vertebrados, que se dividem em 5 grupos: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. No entanto, há vertebrados sem vértebras, que é o caso de lampreias e feiticeiras, algumas espécies de peixe. Assim, na verdade, o que todos os vertebrados têm em comum é a presença de crânio. Então, os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, só que alguns, como a gente viu aí, não têm essas vértebras, essa coluna. Porém, todos eles têm crânio. Aí, eles são classificados como mamíferos, peixes, aves, répteis, anfíbios e aves. Vamos falar um pouquinho de cada um. Os mamíferos são animais em que a fêmea alimenta os filhotes com o leite de suas mamas. Estima-se que existem mais de 5 espécies no mundo. As principais características do mamífero são a presença de pelos e glândulas mamárias, e ele se desenvolve dentro da barriga da mãe. Os peixes são animais vertebrados aquáticos, possuem a pele coberta de escamas e respiração branquial, ou seja, eles têm a capacidade de respirar dentro da água. Os répteis são animais vertebrados que possuem a pele coberta de escamas ou carapaça e sua respiração é realizada por meio de pulmões. O exemplo de um réptil é a cobra. Anfíbios têm a pele lisa e úmida, não possuem pelos, nem plumas e nem escamas. Os ovos se desenvolvem na água e depois de adultos vivem na terra. São animais que vivem sempre próximos à água, especialmente para manter a pele úmida e para a reprodução, pois seu corpo se modifica. Um exemplo de anfíbio é o sapo. E tem as aves, que são animais ovíparos que podem ser encontrados em diferentes ambientes. Atualmente existem mais de 9.000 espécies. Elas apresentam o corpo coberto de penas, possuem patas, bicos e asas. Nem todas as aves podem voar,
que se justifica pela formação do corpo, certo? Isso aí a gente falou um pouquinho de cada espécie. Depois vocês leem com calma em casa, né? Pesquisem, respondam, copiem e respondam os exercícios, tá bom? Nas aulas a gente tira as dúvidas. Beijos, tchau, tchau.